Olá! Hoje eu começo falando sobre fatos sobrenaturais que encontramos na Palavra de Deus. Se nós analisarmos, estudarmos este livro sagrado, nós vamos perceber que do Gênesis ao Apocalipse encontramos fatos sobrenaturais. Como explicá-los? Existe explicação? Você quer ver um interessante? Isso está em Atos, no capítulo 8, os versos 39 e 40, diz o seguinte: quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. E de repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que interessante, Filipe estava batizando e simplesmente, logo depois que ele fez o batismo daquele funcionário, ele foi arrebatado para um outro lugar. Agora, como explicar isso? Isso é um fato sobrenatural? Isso realmente aconteceu? Será que dá para acreditar isso? Será que é só mediante a fé que podemos acreditar? Ou existe alguma forma de explicar esses fatos sobrenaturais? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, sejam bem-vindos, já estamos no ar, conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, o programa que é feito por você, porque são suas dúvidas, suas perguntas, os seus questionamentos que são colocados na mira e respondidos à luz da Palavra de Deus. Portanto, façam as suas perguntas, mandem-nos as suas perguntas através do nosso SMS, através do nosso blog ou através das redes sociais. Daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para participar do nosso programa, tá bom? Bom, vamos começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus, uma semana agradável. Tivemos a oportunidade aí de conhecer algumas pessoas também no final de semana, ouvintes e telespectadores que acompanham Na Mira. E eu queria mandar-te aqui alguns abraços rapidamente para algumas pessoas. Primeiramente, um abraço para uns parentes queridos, o Ivo, a Lena, a Karen, a Ângela, a Sabrina e também a irmã Laura, lá de Taquara, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço aos meus papais, a Ivonete e o João, que moram no Novo Barreiro, Rio Grande do Sul. E também para minha irmã Keila, toda essa turma que faz tempo que eu não vejo. Um abraço também para a Alexandra de Suzano, é uma irmã da Igreja Assembleia de Deus e que gosta muito do Na Mira da Verdade. Um abraço também para a Marta Chaves, que é de Parobé, Rio Grande do Sul. E o último abraço para toda a família Alberi, que é de Taquara, Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a cada um pelo carinho que tem para com o programa Na Mira da Verdade. E esse final de semana nós também estivemos lá na região centro-oeste do país, lá perto de Anápolis, ali estivemos encontrando também uma turma muito querida que acompanhou a gente aí no final de semana. Eu queria mandar um abraço a todos os líderes que estiveram acompanhando a programação da União Centro-Oeste do Brasil, escritório regional da Igreja Adventista aí. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês e também pela participação de vocês. Estivemos fazendo lá um Na Mira da Verdade para os nossos líderes e eles ficaram assim bastante felizes e contentes em poder fazer as suas perguntas também e ouvir as respostas, né, professor, da Palavra de Deus, não é isso? Foi muito bom ter passado aqueles momentos com todo aquele pessoal querido. Que Deus guarde a todos vocês. Agora, uma outra coisa, professor, é o seguinte, parece que hoje, daqui a pouquinho, você vai estrear no canal espanhol da Novo Tempo, não é isso? Novo Tempo agora tem La Mira da Verdade, como que é? Em La Mira de la Verdade, é lógico que eu vou falar um portunhol, né, porque eu ainda não domino o idioma. Mas vamos aí enfiar a cara aí, vamos estrear aí para um público hispano também, né? E pedir que os nossos telespectadores e ouvintes aí brasileiros orem também pelo nosso programa, não é, Tito? Nessa
para a hispana do mundo, para nós também levarmos a Bíblia, os ensinamentos bíblicos a mais pessoas, né? Muito bem, professor. Mas vamos lá. Bom, eu comecei falando do programa de assuntos sobrenaturais e o que chamou bastante atenção a minha nessa pergunta da semana passada, quem mandou foi o Gabriel, ele é de Fortaleza, Ceará. Ele disse o seguinte: o que vocês podem me explicar a respeito do Espírito Santo ter arrebatado Filipe quando ele terminou de batizar o eunuco em Atos 8, 39 e 40? Olha aí, professor, esse é um fato sobrenatural que a gente percebe que o Espírito Santo carregou Filipe ali na hora. É até difícil de explicar isso, né, professor? Como que a gente pode explicar? Hoje a gente não consegue ver esse tipo de coisa. Uma pessoa estava ali fazendo batismo e de repente ela é teletransportada. Como é que a gente pode explicar isso, meu amigo? Pois olha, meu amigo Tito e amigo telespectador que nos acompanha, realmente nós não temos como explicar com base nas leis da física como isso aconteceu. Agora, isso não significa que o texto é irracional. Pode não ter lógica para nós no momento. E de forma alguma ilustrativo também. Exatamente, porque é um texto histórico, né? Então, está relatando um evento em que o evangelista Filipe batizou um eunuco, um etíope, não é? E quando diz o texto, ele batizou esse eunuco, o Espírito Santo levou Filipe para uma outra região chamada Azoto. E de lá ele foi para Cesareia. E no final do verso 40 de Atos 8, percebemos ali que o objetivo foi o quê? Pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, o Espírito Santo tinha uma urgência com que Filipe, depois de ter levado a mensagem de Jesus Cristo ao eunuco, que ele fosse para outra região e levasse a mensagem de salvação para outras pessoas. E o Espírito Santo se utilizou de um evento, de uma forma, de uma maneira sobrenatural, diríamos assim, de teletransporte, não é? Para levar o evangelista Filipe de uma hora para outra, rapidamente e instantaneamente. Agora, como eu falei no princípio, não é porque nós não conseguimos entender isso com a nossa lógica que isso significa que o texto seja irracional, porque isso aqui foi registrado, né, por pessoas que tiveram um íntimo relacionamento com Deus, histórias reais. E nós devemos levar em conta uma coisa: Deus é o criador das leis da física e nós não cremos que todas as leis da física sejam conhecidas pelos seres humanos. Se nós fizermos como alguns teólogos que, na tentativa de harmonizar a lógica humana com a Bíblia, eles acabam tirando o sobrenatural da Bíblia, aí nós vamos ter sérios problemas. Por quê? Tem o aspecto sobrenatural da Bíblia que devemos aceitar. Há uma maneira, um método de interpretar a Bíblia, que é muito perigoso, inclusive, que se chama método histórico crítico. A pessoa lê a Bíblia e quando certo evento não se encaixa na lógica humana, certo? Então, é tido aquele evento como simbólico, como uma figura literária e tudo mais. E não é isso que nós podemos buscar na Bíblia. O método melhor de interpretar a Bíblia, com certeza, é o histórico gramatical, ou seja, você lê a Bíblia, aceita como ela é, extraindo, obviamente, as lições espirituais e também avaliando o contexto histórico, cultural, geográfico, em que o texto foi escrito. Tudo isso ajuda você a entender a Bíblia como ela é e você não tira a sobrenaturalidade da Bíblia. Por exemplo, se nós tirarmos a sobrenaturalidade da Bíblia, não há um porquê de crermos na ressurreição de Jesus. E se não crermos na ressurreição de Jesus, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 18 e 19. Não é? Então, devemos sim estudar a Bíblia e entendê-la com a lógica que Deus nos deu, mas não devemos colocar a lógica humana acima da lógica divina, sendo que Deus conhece muito mais leis da física que nós, né? Deus tem a sua onipotência, Ele pode fazer qualquer evento sobrenatural. E devemos considerar também o texto de Isaías 55, 8 e 9. Ali Deus diz assim que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, assim como os céus estão distantes da terra. Então a lógica divina sempre será superior à lógica humana. E por isso devemos nos ajoelharmos com a nossa lógica corrompida pelo pecado diante da lógica divina que é perfeita.
Ok, professor. Muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedinho SMS para a gente. O número é 12 9156-6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, mandar as suas perguntas e a gente recebe aqui na hora, tá bom? Participe também das nossas redes sociais fazendo as suas perguntas. No Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @NaMiraDaVerdade. Participe, mande as suas perguntas, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser. O objetivo do programa é apresentar a palavra de Deus frente às suas dúvidas, frente às suas questões. Portanto, pergunte o que você quiser baseado na palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, você está aí estudando a Bíblia e você se depara com um texto que você acha complicado, não consegue entender muito bem. Será que aquilo é para os nossos dias? Será que não é para os nossos dias? Enfim, formule a sua pergunta, manda pra gente e ela poderá estar aqui, na Mira da Verdade, tá bom? Participe do nosso programa. Bom, a pergunta que chegou aqui pro nosso SMS, quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui. Meu nome é Ellen, sou de Caratinga, Minas Gerais. Ela diz o seguinte, professor. No livro de Lucas, no capítulo 10, o verso 8, por ali, diz que, na verdade é Jesus dizendo, diz que as pessoas que saíram levando a palavra de Deus pelas cidades podiam comer o que eles lhe dessem. E se eles dessem carne impura, mesmo assim, eles podiam comer. O que esses versículos querem dizer, meu amigo? Olha só, vamos ler aqui o que está escrito em Lucas, mais precisamente no versículo 8, o capítulo 10 de Lucas, verso 8, diz o seguinte: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a você. Aqui dá a entender, professor, que você pode comer qualquer coisa. Se derem a comida ali, você não vai fazer desfeita. Não, eu não posso comer isso por causa da minha religião. É assim mesmo, meu amigo? Na verdade, precisamos ler esse texto, querida telespectadora, considerando o seu contexto histórico no qual foi escrito. O que isso significa? Eu quero dizer com isso. Eles pregaram o evangelho primeiramente para judeus e depois para não-judeus. Na mesa de judeus não existiam carnes imundas. Então é óbvio que quando Cristo falou para eles comerem o que fosse posto diante deles, era aquilo que fosse puro e estivesse em harmonia com a Bíblia e com os costumes judaicos. Então, indo a uma mesa judia, por exemplo, jamais eles iriam encontrar carne de porco ali para comer, ou churrasquinho de gato, ou de cavalo, ou coisa parecida. Jamais. Então, na mesa de judeu não tinha carne imunda. Então, é óbvio que quando Cristo falou isso aqui, ele se referia aos alimentos que faziam parte da mesa dos judeus. E para nós percebermos o quanto Deus leva a sério a questão da alimentação saudável, eu vou ler para você um texto em Isaías 65, 13 e 4, para você perceber, e esse texto obviamente era conhecido pelos judeus, pelos discípulos de Cristo e pelo próprio Cristo, que citou o livro de Isaías em outras ocasiões. Então em Isaías 65, 13 e 4 percebemos que o comer carnes impuras irrita a Deus. Olha o que diz o texto: esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Aqui Deus menciona em Isaías 65, 13 e 4 algumas práticas que os israelitas faziam e que o irritavam. E essas práticas mencionadas aqui, sacrifícios a deuses pagãos, ir no cemitério à noite para tentar se comunicar com os mortos e comer carne de porco. São coisas que irritam a Deus. Por quê? De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo. E sendo o corpo o templo do Espírito Santo, da mesma forma que é errado jogarmos lixo dentro de uma igreja, é errado jogarmos lixo para dentro do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E por isso, de forma alguma, em Lucas 18, Cristo estaria indo contra a Bíblia que era de Cristo, o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, obviamente, de forma direta, se proíbe sim o ingerir carnes imundas.
Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta aqui que chegou pelo nosso blog. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas. Você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito ali tem um espaço dizendo que o programa está no ar. Você manda a sua pergunta lá e eu recebo aqui na hora. Ou então você pode mandar um SMS para 12 9156 6972 e a sua pergunta chega aqui, ó, na minha mão. Você pode também participar das nossas redes sociais pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Pelo Facebook, é só você encontrar-nos na miradaverdade.nt, tá bom? Participe, mande as suas perguntas. Essa pergunta aqui pelo nosso blog, quem mandou foi a Nedina de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: gostaria de saber como é na verdade que se faz um jejum. Vejo as pessoas comerem depois, vejo as pessoas comerem, depois abrem o jejum e também abrem o jejum à meia-noite, por exemplo, e vão dormir e entregam já logo no outro dia. Eu aprendi que devemos estar com o estômago vazio. Por favor, me esclareça. Olha aí, professor. Ela está querendo saber exatamente como se faz um jejum. O que a Bíblia nos orienta com respeito ao jejum? A gente sabe que existem alguns jejuns, a pessoa começa à meia-noite e não vai comer mais nada. Isso é válido? E aí no outro dia de manhã, não, agora eu tomo café. Não é bem assim. Como é que é a questão do jejum? E o que é mais interessante, que existe um texto na Palavra de Deus, eu até estava procurando aqui na hora que você estava explicando a outra pergunta, que é Isaías 58, que fala ali do verdadeiro jejum. Porque ali Deus começa a apresentar a história que o povo estava fazendo o jejum simplesmente porque aquilo era um costume que no passado Deus tinha orientado, mas não estavam dando valor nenhum. Me diga uma coisa, meu amigo, para que fazer jejum? Qual é o objetivo disso na Palavra de Deus, por exemplo? Muito boa essa pergunta. Eu abri aqui em um texto, em Lucas 2:37, para nós vermos um pouquinho como era a prática do jejum na Bíblia. E então, permanecera viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Esse texto está falando de um costume de uma pessoa cristã, uma judia, na verdade, que depois que acreditou em Cristo, de orar e jejuar dia e noite. Era uma pessoa que tinha o costume de praticar o jejum. O que é o jejum? O jejum é abster-se voluntariamente de alimentos. É claro que há ocasiões emergenciais em que a pessoa também jejua, não é? Mas no sentido principal, a pessoa se abstinha de alimentos por um tempo para dedicar-se à oração e para demonstrar para Deus o quanto ela estava querendo ou precisando de alguma coisa. O jejum nunca foi uma maneira de comprarmos a Deus ou de agradarmos simplesmente a Ele, mas uma forma de demonstrar a Deus o quanto nós queremos alguma coisa. Então é saudável fazer jejuns. Agora, definir como será o jejum de cada pessoa, isso nós não podemos fazer. E a Bíblia também não faz isso porque cada pessoa é diferente. Tem umas pessoas que conseguem ficar sem comer 6 horas, outras 12 horas, outras 24 horas. Algumas preferem jejuar tomando só líquido, outras fazendo um jejum comendo só frutas durante o dia. Então, cada organismo tem que ser respeitado de acordo com as suas limitações. Agora, professor, o objetivo do jejum não era simplesmente uma forma de sacrifício para pleitear alguma coisa com Deus? Então não tem que ter um sacrifício? Como que é? É um sacrifício, Tito. A pessoa se sacrifica, abstém-se de alimento para demonstrar a Deus o quanto ela está querendo algo, não é? Agora, ela não pode jamais querer convencer a Deus através do seu jejum, né? Por exemplo, eu quero uma coisa contra a vontade de Deus e vou jejuar para Deus me dar, né? Então aí não é assim que funciona. Agora, o jejum, ele é importante porque, além dessa questão espiritual, ou seja, porque não há separação entre o corpo e a mente. Então o que acontece? Quando a pessoa jejua, ela está descansando o seu organismo, a mente fica mais descansada também do processo digestivo e a mente fica mais concentrada, Tito, na comunhão com Deus. Então esse é o propósito principal do jejum, relacionamento com Deus. Ok. Não é?
Então, como a mente está descansando do processo digestivo e o organismo também, a mente fica com mais sensibilidade para perceber as coisas espirituais. Então, só que o jejum ele não beneficia apenas a mente e a espiritualidade, ele beneficia o corpo também, né? Então é uma oportunidade da pessoa se desintoxicar, por exemplo, não é? Ela ali pode passar um dia só tomando água, né? Tomando bastante água para limpar o organismo e naquela comunhão com Deus. Então é benéfico para a saúde. Agora é bom que a pessoa, por exemplo, que tem gastrite, que tem úlcera, ela já não pode fazer isso, a não ser sobre uma orientação médica. Então, de forma alguma, seria uma penitência, né? Não tem porque... E o jejum que Jesus fez, os 40 dias lá, tinha um objetivo? Tinha um objetivo espiritual grande, Tito. Foi bem lembrado em Mateus 4, quando ele jejuou por 40 dias, ele estava se preparando, porque ele teria uma forte provação e tentação de Satanás pessoalmente. Então ele utilizou o jejum para um preparo espiritual, para enfrentar tentações. Então esse é um outro motivo do jejum que você bem lembrou. E um bom exemplo. Um bom exemplo. E nós devemos fazer o jejum, podemos fazer, mas não podemos delimitar a você. Por exemplo, o Tito vai fazer um jejum de 12 horas, o Leandro faz de 6, outra pessoa faz 24, não é? Cada pessoa individualmente, não é? Tem que fazer isso. E para finalizar, não devemos esquecer de Isaías 58, que foi um texto que você bem citou. O povo de Israel jejuava, mas não fazia o bem pelo próximo. Deus estava reclamando disso. Então Deus falou assim, que adianta vocês jejuarem e vocês tratam as pessoas com maldade, vocês não dão alimento para os pobres. E aí Deus fala em Isaías 58 que o jejum que ele mais aprecia é o jejum espiritual, ou seja, aquele em que eu decido me afastar das coisas erradas e aquele jejum em que eu reparto o meu pão com o faminto. Então Isaías 58 é um capítulo que todos nós, cristãos ou não, deveríamos estudar com mais afinco e colocá-lo mais em prática. Ok, professor, muito bem. Bom, chegou uma perguntinha interessante aqui no nosso SMS, que aparentemente você pode dizer assim, poxa, mas essa pergunta talvez não é bem assim, mas a gente está aqui justamente para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. A pergunta é a seguinte, meu amigo. Quem mandou essa pergunta foi o Ademar, ele é de Osasco, ele diz o seguinte: João Batista morreu primeiro que Cristo. Ok, agora como escreveu o seu livro Testemunhando Cristo? A questão é a seguinte, João Batista escreveu algum livro, professor? Quer ver, querido irmão Ademar, o Evangelho de João e as primeiras cartas, né, as cartas 1ª, 2ª e 3ª João, não foram escritas por João Batista, né? Na verdade, o Evangelho de João foi escrito por João, que era um discípulo de Jesus Cristo. Essa dúvida que talvez o nosso telespectador tenha. Talvez achando que João Batista tenha escrito o livro e ele morreu antes que Cristo, como é que ele poderia escrever a sua própria história testemunhando Jesus, né? Exatamente. Então foi João. Aqui, por exemplo, no início do Apocalipse, nós percebemos, o Apocalipse também foi escrito pelo apóstolo João, não é? Então foi o Evangelho de João, as três cartas de João, que levam o seu nome, e o livro do Apocalipse. E aqui a gente percebe que não é João Batista, né? Vou aqui ler rapidamente esse versículo, só para dar uma referência bíblica ao Ademar. Então aqui, Apocalipse a partir, capítulo 1, versos 1 e 2. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, esse João que escreveu o Apocalipse, o Evangelho e as 3 primeiras cartas é alguém que viu, que testemunhou pessoalmente os acontecimentos sobre a vida de Cristo. Então é um outro João, Ademar, não é João Batista. Ok, professor, muito bem. O objetivo do nosso programa é esse, é tirar as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem algum texto que você acha muito complicado e você quer saber exatamente o que ele está querendo dizer, se há algum fundamento, se está dizendo alguma coisa para a gente, manda aqui a pergunta para o Na Mira da Verdade e nós tentaremos responder à luz da palavra de Deus, tá bom? Bom,
Você pode participar através do nosso Twitter, através do Facebook. Aqui pelo Twitter tem uma pergunta interessante, professor. Ainda Vamos, temos amigo. ainda 2 minutinhos. Se não der para você responder tudo, a gente vai para o próximo pro intervalo e respondemos depois. Ok. Mas a Patrícia Torres, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber, após a nossa passagem a esta terra, se existe outra vida após esta. Olha aí, professor. Quando nós morremos, será que existe uma vida após a morte? Vamos fazer o seguinte... Tem aqui ainda... não, tem 2 minutinhos, dá para você responder, meu amigo. Dá para responder, amigo. Vamos ler um texto aqui, Patrícia. A Bíblia ensina que haverá, sim, vida após a morte, mas não que há hoje. Então eu vou ler para você um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, para você perceber o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, a Bíblia ensina que não há vida após a morte, mas que haverá vida após a morte. E quando isso? No momento em que Cristo voltar pela segunda vez, em glória e majestade, e ressuscitar os mortos. Enquanto os mortos não são ressuscitados na segunda vinda de Cristo, de acordo com João 11, 11 a 14, eles estão dormindo até o momento em que Cristo retornar. Então, João 11, 11 a 14, eu vou ler versos 13 e 14. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Quando Cristo falou da morte de Lázaro, ele comparou a morte a um sono, para nos mostrar que o Antigo Testamento está correto quando afirma em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 que na morte não há sentimento algum. A pessoa está inconsciente até o dia da ressurreição. E, portanto, não há vida após a morte, mas haverá por ocasião da volta de Cristo e da ressurreição. Ok, professor. Muito bem. Bom, aproveite o nosso intervalo aí e mande as suas perguntas. Nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Este é o seu programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Onde quer que você esteja aí, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está nos assistindo através da Sky, canal 14, em todos os lugares do país. Muito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Nós sabemos aí das pessoas que estão assistindo a gente em todas as cidades e sempre que a gente viaja por aí, a gente recebe o carinho de vocês. Obrigado por vocês acompanharem toda a programação da TV Novo Tempo. Este que é um canal que tem o objetivo de te levar esperança, de te levar princípios sobre família, princípios sobre cidadania e, acima de tudo, levar o amor do nosso Senhor Jesus. Obrigado por você estar aí sintonizado na TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa que você faz as suas perguntas sem preconceitos e nós respondemos de acordo com a palavra de Deus. Eu queria começar esse segundo bloco dando um presente para você. Você gosta de estudar a Bíblia? Você quer estudar a Bíblia? Nós oferecemos uma revista aqui todas as semanas que, na verdade, é um curso bíblico gratuito. É uma revista que tem 16 temas, os mais diversos temas relacionados com os dias que vivemos e também com a palavra de Deus. Verdades para o tempo do fim. Tempo do fim é esse tempo que nós estamos vivendo. Se você quer ter essa revista aqui, gratuitamente aí na sua casa, basta você entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali que do lado direito tem o desenho dessa revista, é só você clicar lá, ela vai entrar num formuláriozinho para você colocar os seus dados de correio para que ela possa chegar direitinho aí na sua casa, tá bom? Então peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Tem gente que até escreveu aí pelo Twitter, olha, eu pedi minha revista, mas não chegou ainda. Tenha paciência, ela vai chegar já já para você, tá? Ela é gratuita, não custa nada. Basta você solicitá-la e ela vai chegar na sua casa aí
logo, logo. Obrigado por você participar com a gente, por você que já está estudando a Bíblia através do Verdades para o Tempo do Fim. Nós sabemos que já tem mais de 80 mil pessoas estudando a Bíblia através desse curso bíblico aqui no Na Mira da Verdade. Seja você também um estudante da Bíblia, da Palavra de Deus. Bom, a próxima pergunta, professor Leandro Quadros. Essa é uma pergunta capciosa, meu amigo. Essa está relacionada com o que está acontecendo com a gente aqui. Esses dias atrás teve um relato aí, até saiu no Fantástico também. Deixa eu fazer a pergunta aqui, você vai entender. Quem mandou essa pergunta aqui, inclusive ele mandou a semana passada e ela está em pauta ainda durante essa semana. Ricardo Vieira, ele é de... a pergunta dele, não vou falar nem a cidade dele, até para a gente segurar um pouquinho. A pergunta dele é a seguinte: eu queria muito ouvir a opinião de vocês em relação ao padre que defendeu na internet a possibilidade de amor entre pessoas do mesmo sexo. Sou católico e creio muito em Deus. Sou homossexual e ficaria muito grato pela resposta de vocês. Olha aí, professor. A gente sabe que hoje nós vivemos num momento em que falar do homossexualismo é até tenebroso, porque muitas vezes podemos ser taxados como homofóbicos. Agora, a palavra de Deus fala sobre esse assunto. E eu queria saber o que a Bíblia fala e como que a gente pode conciliar essa situação tão presente em nossos dias, professor. Vamos lá, uma pergunta muito importante. Antes de eu mencionar o posicionamento bíblico para esse querido amigo e irmão que nos escreveu, eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele não ama você mais e nem menos por você ser homossexual. Seja homossexual ou heterossexual, Deus ama as pessoas do mesmo jeito. O amor do Pai não se diferencia por uma pessoa ser homossexual ou heterossexual. Agora, o que a Bíblia tem a dizer de esperança para você? 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo menciona nos versos 9 e 10 várias práticas que tirarão as pessoas do reino dos céus se elas não se arrependerem dessas práticas. E aí no verso 11 ele dá uma esperança. Eu vou ler para você versos 9 e 10, quais são as práticas que a Bíblia não aprova, e depois eu lerei o verso 11 para você ver que esperança que Deus tem para os homossexuais. Versos 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui são mencionadas várias classes, várias práticas que tirarão as pessoas do reino dos céus caso elas não se arrependam. Certo? Agora, ninguém vai se perder por ter praticado essas coisas, mas por praticar essas coisas e não se arrepender delas. Isso que a Bíblia ensina. E aí no verso 11, Paulo tem uma mensagem de esperança muito bonita, que diz assim: assim foram alguns de vocês, ou seja, inclusive homossexuais, alguns corintos foram, alguns da igreja de Corinto. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que coisa bonita. Não importa o que uma pessoa tenha feito, não importa o tipo de prática sexual que ela tenha tido, Deus ama essa pessoa e Deus quer torná-la cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, através do poder transformador e regenerador do Espírito Santo. Então essa é a mensagem que Deus tem para você. E, só para finalizarmos, realmente o padrão bíblico de família não é um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. O padrão bíblico de família é aquele padrão em que o casal pode se unir sexualmente e gerar filhos. E de acordo com Gênesis 2, 22 a 24, esse é o relacionamento heterossexual. É o que a Bíblia diz, né? Então diz assim, Gênesis 2, vou ler 22 em diante. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem,
esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, esse é o padrão bíblico. Um homem se casando com a mulher. Entretanto, se você tem tendências homossexuais, não desanime. Deus ama você do mesmo jeito e 1 Coríntios 6,11 tem uma mensagem para você. Deus quer ajudá-lo, ajudá-la a viver cada vez mais de acordo com os padrões da Bíblia. Ok, professor, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Twitter que estão conectados com a gente aqui. A Cristiane, estou assistindo na Mira da Verdade. Um abraço a você. Deixa eu ver também, tem comentários interessantes aqui, quer ver? Ó? Eu estava lendo aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, a Tatiane Madureira falou assim, ó, nunca pensei que pudesse encontrar algum dia programas de tão boa qualidade. A Novo Tempo está mudando a minha vida. Obrigado, Tatiane, pelo carinho da sua audiência aí. Obrigado por você acompanhar a programação da Novo Tempo. Olha aqui, a apaixonada por Deus. Diz, não tenho o canal Novo Tempo, mas acompanho vocês aqui pela internet. Gosto muito, parabéns pelo evangelismo de vocês. Que Deus seja louvado. E eu queria colocar uma pergunta interessante aqui de um jovenzinho. Ele diz o seguinte, talvez a Bíblia não fale isso, ou talvez você encontre algum texto que fale sobre isso, mas é importante a gente colocar. Ele pergunta o seguinte, será que tem algum problema, ou se é certo ou não, um jovem pregar na igreja, sendo um jovem de 16 anos? É permitido, pastor? Olha aí a pergunta dele. É um jovem que quer falar do amor de Deus, pode se pregar na... Um jovem de 16 anos pode ser um pregador? Pode pregar na igreja, professor? A Bíblia fala alguma coisa? Pode e deve. Né? É mesmo? Sim, porque em Atos 2, 17 e 18, Tito, quando a Bíblia diz que Deus derramaria o Espírito Santo sobre as pessoas para que elas pregassem, profetizassem, para apressar a volta de Cristo, aqui estão inclusos os jovens também. Então eu vou ler aqui, Atos 2, 17 e 18, diz assim... Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ou seja, o Espírito Santo é dado para as pessoas de todas as idades. E quando você tem a capacidade, esse dom espiritual da pregação, não é? Ou de dizer palavras de conforto a outras pessoas, aproveite, porque é bíblico, é profético que pessoas de todas as idades fariam isso. O próprio Jesus deu exemplo, né, professor? Com 12 anos ele estava lá no templo falando? Exatamente. Então as crianças podem e devem sim falar do que Jesus fez e faz pela vida delas. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta aqui no nosso blog é o seguinte. Satanás foi expulso para a terra antes ou depois de tudo ser criado? Como que a gente consegue descobrir isso? Existe alguma maneira de saber se Satanás foi expulso aqui para a Terra antes de tudo ser criado ou não? A Bíblia não é direta sobre este assunto. Então, nós afirmarmos assim dogmaticamente, com base nas informações bíblicas que temos, não é uma coisa correta. Agora, nós podemos fazer algumas deduções. Quando, por exemplo, lemos Gênesis, capítulo 3, e percebemos que Satanás havia incorporado na serpente para enganar Eva, né? Porque ali Apocalipse 12, 9 fala que a antiga serpente é Satanás, não é? Percebemos que ele já tinha pecado. Então, isso dá a entender para nós que realmente ele já tinha sido expulso do céu. Depois da criação. E aí, depois que ele foi expulso, ele encontrou, diríamos, morada em nosso planeta e enganou Eva. Quando lemos ali Gênesis 3 e também fazemos uma leitura de Apocalipse 12, 7 a 9. Entretanto, essa é uma suposição que podemos fazer, mas afirmar dogmaticamente, com base nos textos bíblicos que dispomos, nós não podemos realmente afirmar isso. Muito bem, professor. Eu estou aqui ainda no nosso blog e tem uma outra pergunta interessante aqui, meu amigo. A questão é a seguinte, olha aí, ó, se prepare, você agora está na mira. Opa! A pergunta que está aqui no nosso blog é a seguinte.
É verdade que os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não criam na Trindade no princípio do Adventismo? Olha aí, professor. Existe algum fundamento nessa pergunta? É verdade que os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não criam na Trindade? Essa pergunta é interessante e nós deveríamos fazer essa pergunta também para o povo de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, no princípio, acreditava na Trindade? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque algumas pessoas desinformadas e mal intencionadas, não é, escreveram por aí na internet que pelo fato de fundadores do Adventismo não crerem na Trindade, então isso demonstra que o Adventismo é um movimento falso. Só que falso é quem faz uma análise desse tipo. Por quê? Porque o povo de Israel, por exemplo, não tinha toda a luz sobre a respeito da divindade. E nem poderia ter, porque como diz o comentarista evangélico pentecostal, Dr. Stanley Orton, ao comentar Deuteronômio 6,4, ele explica que Deus não poderia se revelar como triuno ao povo de Israel, mas como o único Deus em comparação aos deuses pagãos, porque como o povo de Israel era um povo politeísta, ou melhor, tinha vindo do politeísmo, a tendência deles era adorar vários deuses. Então a revelação da Trindade foi progressiva. E nós não cremos que seja um problema pioneiros do Adventismo não terem acreditado na Trindade num momento e depois, sendo que a verdade é progressiva, eles aprenderam, alguns acabaram aceitando, outros morreram sem conhecer a doutrina. Então nós não vemos nisso um problema. Agora, tem que ter cuidado nessa afirmação que fizeram para você, amigo telespectador, porque muitos dizem assim, os pioneiros do Adventismo não criam na Trindade. Isso não é bem assim. Parte não cria mesmo, porque parte dos pioneiros veio de uma denominação cristã chamada Conexão Cristã. E eles não acreditavam na Trindade. Agora, mais de 60%, 70% dos adventistas, logo no seu início, eram de igrejas batistas, metodistas, presbiterianas e que criam na Trindade. Então, cuidado com essa informação, porque algumas pessoas podem estar alegando isso para você, para dizer assim, a maioria dos adventistas não acreditava na Trindade. Não, não é essa a afirmação correta. Agora, interessante destacar, professor, desculpa interrompê-lo, mas é interessante destacar porque hoje está saindo alguns movimentos da própria Igreja Adventista voltando a essa ideia de que a Trindade não existe, é ou não é, professor? Sim, eu até estava procurando um livro aqui, eu vou procurar um livro para indicar para o nosso telespectador, mas esses movimentos já estão morrendo também, né? Já foram mais fortes alguns desses movimentos, mas isso aí não... Alguns chamados adventistas históricos, que de históricos não tem nada, né? Então, diziam que não devemos crer na Trindade porque alguns dos pioneiros não acreditavam. Mas a regra de fé dos adventistas não são os pioneiros, a regra de fé dos adventistas é a Bíblia, né? E por mais que os adventistas respeitem seus pioneiros, a herança teológica que temos, eles não são nossa regra de fé e prática. E eu queria fazer uma recomendação para o nosso telespectador internauta. Ellen White foi a pessoa que melhor sistematizou essa doutrina da Trindade no Adventismo. E ela foi uma das pioneiras, então por isso que eu digo para você, todos os pioneiros, ou a maioria dos pioneiros não acreditava na Trindade. Cuidado com essa informação, porque quando você lê o livro Evangelismo, ali da página 613 até a 617 por ali, você percebe declarações de Ellen White trinitarianas, de que o Espírito Santo é um ser pessoal, né, de que ele é Deus. E eu queria recomendar um livro. Vamos ver se temos este livro aqui na estante. Se não tiver, não tem problema. Eu posso citar só o nome dele, mas se tiver, eu queria mostrar esse livro para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte, ou pelo menos ouvir o nome do livro, não é? Ele não está aqui no momento, mas eu vou indicar um livro para você. Se você quiser fazer um estudo da doutrina da Trindade, de forma bíblica e histórica, e compreender como foi o desenvolvimento dessa doutrina no meio adventista, sem nenhum, assim, de forma neutra, você pode ler o livro A Trindade. Esse livro é da editora Casa Publicadora Brasileira e pode ser adquirido pelo telefone 0800
9790606 ou pelo site cpb.com.br, cpb.com.br. Leia este livro, vai lhe ajudar muito a você entender o assunto corretamente e não da forma tendenciosa como muitos aí andam escrevendo pela internet. Ok, professor, muito bem. Bom, tem uma perguntinha que chegou aqui pelo SMS, que aparentemente ao lê-la, você vai achar que ela é inocente. Mas olha só, ela é profunda. Olha aí, professor, preste bem atenção, hein? Em Gênesis capítulo 3, versos 22 e 23, Deus lançou fora do jardim Adão e Eva, para que eles não comessem da árvore da vida e ter a vida eterna. Ora, se o objetivo de Deus é dar a vida eterna, não seria mais fácil deixar eles comerem e ter a vida eterna e com isso evitar a morte de seu filho Jesus na cruz? Olha aí, professor, aparentemente parece simples, o comer ou não comer da árvore da vida. Mas eu queria perguntar para você, qual o real sentido de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden? Interessante, Tito. Aqui, amigo telespectador e internauta e amigo ouvinte, é o seguinte. Deus realmente criou o ser humano para ter vida eterna. Só que a eternidade humana tinha uma condição: a obediência, o amor a Deus. A partir do momento que isto não foi cumprido, Deus não podia dar eternidade para o ser humano, porque senão o ser humano seria um eterno pecador. E sendo um eterno pecador, o ser humano poderia, por toda a eternidade, sofrer as consequências do pecado. Então, olha o que diz Gênesis 2, 15 e 16, para você perceber que a eternidade era condicional, ou seja, era condicional à obediência, ao amor e à obediência a Deus. Então, Gênesis 2, 15 e 16 diz assim: o Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Perceba que a eternidade do ser humano era condicional à sua obediência. Sendo que o ser humano desobedeceu a Deus, o que o pecado? Pecado o quê? É a desobediência a Deus. Há outros conceitos na Bíblia, mas eu só estou dizendo o conceito principal. Sendo que o ser humano desobedeceu a Deus, o que aconteceu com o ser humano para ele ser expulso do jardim do Éden? Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então aqui fala que o pecado nos separa de Deus. E aí? Isso nos mostra que o pecado é algo por demais grave. Não é simplesmente comer ou não comer um fruto. Envolveu isso sim, mas a essência do problema é desconfiar de Deus e desobedecê-lo. E aí, amigo telespectador e ouvinte, como que Deus ia resolver esse dilema? Ao mesmo tempo em que Deus ama as suas criaturas, Ele não podia deixar de punir o pecado e permitir que o ser humano sofresse as consequências das suas escolhas. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio a este mundo para fazer com que o amor e a justiça se dessem as mãos. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele demonstrou quanto Deus ama o pecador, e quando Cristo foi castigado na cruz, ao mesmo tempo, Cristo mostrou o quanto Deus odeia o pecado e ama a justiça. Então é por isso que 2 Coríntios 5, 18 a 21 diz, por exemplo, que a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Ou seja, o que o pecado havia feito em nos tornar inimigos de Deus, Jesus nos tornou amigos de Deus novamente. E por isso toda pessoa que exerce fé em Cristo e o aceita como Salvador e Senhor, ela é reconciliada com Deus. E de acordo com 2 Coríntios 5,17, ela se torna uma nova criatura e que passará por um processo óbvio de transformação que leva a vida toda. E especialmente terá uma vida de paz, de certeza da salvação
e de uma força espiritual maior para suportar e enfrentar os problemas. Então, estude esse assunto do grande conflito entre o bem e o mal, do sacrifício de Cristo na cruz de uma forma mais ampla. E aí você vai perceber que o amor de Deus e a sua justiça se deram as mãos na cruz do Calvário. E aí você vai perceber o quanto a mensagem bíblica é rica, é edificante e o quanto ela pode transformar e fazer pela sua vida também. Ok, professor, muito bem. Você estava falando de Ellen White na pergunta anterior, a pergunta aqui chegou rebatendo. Olha só o que está no nosso blog. Gostaria de saber quais as profecias que Ellen White já profetizou e que aconteceram? Por que vocês creem tanto nela? Vocês, quando eles falam aqui, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Professor Leandro Quadros, a senhora Ellen White, uma mulher cuja Igreja Adventista a considera como profeta nos últimos dias, profetiza na nossa geração, podemos dizer assim. As profecias que essa senhora fez, tem algumas que já se cumpriram, todas já se cumpriram. O que é isso? Ela realmente é uma profetisa que ficava profetizando coisas que iriam acontecer? Como que é isso aí, professor? Explica pra gente aí a questão de Ellen White, que é a pergunta aqui que o nosso amigo quer saber. Muito boa, Tito, essa pergunta. Antes de responder ela, eu só queria fazer uma observação. Algumas pessoas desinformadas, obviamente, eles dizem que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia. O que eu quero mostrar é que isso não é verdade, né? O Adventismo Sétimo Dia tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, obviamente aceita o dom profético de Ellen White, porque a própria Bíblia prometeu, em Atos 2, 17 e 18, que o dom profético estaria presente entre o povo de Deus até o fim dos dias, até quando Cristo voltasse. Agora, o dom profético dado a Ellen White não substitui a Bíblia nem completa a Bíblia. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Então, eu queria só ler uma citação da própria Ellen White no livro... Qual é o livro, professor? Quanto? Qual é o livro? Primeiros Escritos. Temos 3 minutinhos. 3 minutinhos. Então, Primeiros Escritos, página 78. Só para mostrarmos que aquelas pessoas que dizem que Ellen White é uma segunda Bíblia para os adventistas, eles não sabem o que estão dizendo, não é? Então, Primeiros Escritos, página 78, diz assim, ela escrevendo: recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Atos 10 ela comenta, não é? Então ela mesma fala que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, que nessa palavra Deus prometeu visões para o profeta e não como uma nova regra de fé, mas para conforto e para a correção do povo de Deus. Então quem diz que Ellen White é uma segunda Bíblia está mais por fora, Tito, que arco de barril. Não é isso que a própria Ellen White escreve no livro Primeiros Escritos, que quem quiser ler pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira. Agora, sobre as profecias de Ellen White... Um minutinho. Vou mencionar então algumas delas. Por exemplo, Ellen White, em 1860, teve uma visão sobre a importância da reforma da saúde. E nesta visão, ela falou de coisas como, por exemplo, a importância da abstinência de alimentos nocivos, temperança, atividade física, coisas que não eram comumente ensinadas na época dela. E depois a ciência comprovou, não é, que aquilo que ela falou sobre a reforma de saúde realmente foi muito importante. Agora não estou lembrado se foi 1860 ou 1863. Não é? Uma outra coisa, Ellen White disse na época dela, lá no século XIX, que as nozes fazem bem à saúde. Mas ninguém acreditou nisso, porque na época viam que as nozes eram como um isopor. Comer isopor não faz nada para o corpo, não é? Nada de benefício. A ciência comprovou que as nozes têm um alto valor nutritivo. Ellen White falou também no livro Eventos Finais que viriam calamidades sobre as grandes cidades. E ela incluiu Nova York. E nós percebemos no 11 de setembro, não é? Na queda das Torres Gêmeas, mesmo que ela não fale do evento em si, mas ela fala de calamidades, inundações em grandes cidades e coisas que aconteceram também. Então essas são algumas das profecias. Existem outras, vamos aí fazer uma relação de mais delas
para até pegarmos alguns livros e mostrarmos para o nosso amigo telespectador, ouvinte e internauta também. Mas realmente não há dúvida, quem conhece a obra de Ellen White e percebe a influência dos seus escritos, percebe que ela teve profecias, não para completar a Bíblia, né? Mas teve profecias cumpridas, sim, e que ela conduziu muitas pessoas a Jesus Cristo. Por isso eu recomendo um outro livro dela para você, O Caminho a Cristo. A pessoa que lê aquele livro, ela percebe o quanto a mensagem de Ellen White era cristocêntrica. E, como ela era uma verdadeira profetisa, ela exaltou muito a Jesus Cristo neste livro. Ok, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra terça-feira que vem, hein, professor? Pela no graça horário de normal Deus. agora, às 9 da noite. 9 da noite. Um abraço, amigo Tito. Deus abençoe a você. Um abraço, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador e internauta que nos acompanha. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por suas perguntas. Não esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E lembre-se, aqui nesse programa, suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!